Quando você coloca um pé na frente do outro, repetidamente por horas, algo extraordinário acontece dentro do seu crânio. Não é apenas o corpo que se move, é a mente que se reorganiza. A corrida de longa distância não é apenas um exercício físico, é uma máquina de reset neurológico que funciona tão bem quanto qualquer algoritmo jamais concebido. E para entender por que isso acontece, precisamos voltar a um homem que nunca correu uma maratona, mas que entendeu profundamente como os sistemas complexos se reorganizam quando enfrentam problemas aparentemente impossíveis. Alan Turing. Ele não estava falando sobre corrida, é claro, mas sobre máquinas, lógica e os limites do pensamento. Porém, quando você começa a investigar o que acontece no seu cérebro durante uma corrida longa, você descobre que Turing estava descrevendo exatamente isso. Um processo de reset, de recalibração, de encontrar soluções onde antes havia apenas confusão. A corrida de longa distância é, fundamentalmente, um problema computacional que seu corpo resolve em tempo real. E quando você entende isso, você nunca mais corre da mesma forma. Você provavelmente acha que sabe o que acontece quando você corre. Seu coração bate mais rápido, seus pulmões trabalham mais, seus músculos queimam. Simples, certo? Errado. Você não sabe. Ninguém sabe, realmente, até investigar profundamente. O que a maioria das pessoas chama de runner's high é, na verdade, um fenômeno neurológico tão complexo quanto qualquer descoberta científica do século XX. Quando você corre por mais de 1 hora, seu cérebro não apenas libera endorfinas, como a narrativa popular sugere. Ele faz algo muito mais radical. Ele desativa sistemas de pensamento que você usa o tempo todo e ativa outros que você esqueceu que possuía. Sua rede de modo padrão, aquela que controla sua autoconsciência, seu diálogo interno, suas preocupações cotidianas, ela simplesmente desliga. E quando ela desliga, algo novo emerge. Você deixa de ser o você que pensa em contas a pagar, em mensagens não respondidas, em julgamentos sobre si mesmo. Você se torna apenas movimento, ritmo, respiração. Mas aqui está o verdadeiro segredo que ninguém te conta. Esse desligamento não é um escape. É um reset. É o seu cérebro fazendo exatamente o que Turing descreveu como o processo fundamental de toda a computação. Ele está limpando a memória, reorganizando os dados e preparando-se para processar informações de uma forma completamente diferente. Você acha que está apenas correndo. Na verdade, você está reprogramando a si mesmo. Imagine que você é um computador antigo, sobrecarregado com processos rodando simultaneamente. Seu processador está quente, sua memória está cheia, e você não consegue executar nada com eficiência. O que você faz? Você reinicia. Você desliga tudo, limpa a memória, e quando liga novamente, tudo funciona melhor. Seu cérebro faz exatamente isso durante uma corrida longa. Mas para entender por que isso funciona, precisamos voltar ao contexto histórico que moldou o pensamento de Alan Turing. Nos anos 1930, a matemática estava em crise. David Hilbert, um dos maiores matemáticos da história, havia proposto um problema que parecia simples. Existe um algoritmo que pode resolver qualquer problema matemático? Essa era a questão fundamental. Turing, ainda jovem, estava em Cambridge, cercado por mentes brilhantes que debatiam os fundamentos da lógica. Gödel havia acabado de provar que existem verdades matemáticas que não podem ser provadas dentro de um sistema formal. O mundo intelectual estava abalado. E foi nesse contexto que Turing fez algo revolucionário. Ele criou a máquina de Turing, um conceito teórico que definia pela primeira vez o que era computável e o que não era. A máquina era simples, uma fita infinita, um cabeçote que lia e escrevia símbolos e um conjunto de instruções que determinavam o que fazer em cada situação. Mas essa simplicidade era enganosa. Turing havia criado um modelo que capturava a essência de todo o pensamento lógico, de toda a computação possível. Ele havia respondido à pergunta de Hilbert. Nem tudo é computável.
Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode resolver. Existem limites absolutos para o que pode ser calculado. Agora, quando você corre por horas, seu cérebro está fazendo algo semelhante. Ele está enfrentando um problema que não pode ser resolvido pelos sistemas de pensamento consciente que você usa normalmente. Seu corpo está pedindo energia, seus músculos estão cansados, sua mente está querendo parar. Mas você continua. E nesse ponto, algo muda. Seu cérebro reconhece que o algoritmo que estava usando não funciona mais. Ele precisa de um novo algoritmo, precisa de um reset. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, o centro de criptoanálise britânico. Sua tarefa era quebrar o código Enigma, a máquina de criptografia usada pelos nazistas. O Enigma tinha 158 quintilhões de combinações possíveis. Isso é 158 seguido de 18 zeros. Nenhum ser humano poderia testar todas essas combinações manualmente. Mas Turing, junto com sua equipe, criou a Bombe, uma máquina eletromecânica que podia testar milhares de combinações por minuto. A Bombe funcionava porque Turing havia entendido algo fundamental. Você não precisa resolver o problema inteiro. Você precisa encontrar o padrão, a estrutura subjacente que torna o problema solucionável. Estima-se que o trabalho de Turing em Bletchley Park tenha salvado aproximadamente 14 milhões de vidas, encurtando a guerra em vários anos. Mas o que importa aqui é o método. Turing não resolveu o enigma pela força bruta. Ele o resolveu pela reorganização, pela busca de padrões, pela criação de um novo sistema que pudesse processar informações de uma forma que nenhum sistema anterior podia. Quando você corre por longas distâncias, seu cérebro faz exatamente isso. Ele reconhece que o padrão de pensamento que você estava usando não funciona mais. Ele procura por um novo padrão. E quando encontra, tudo muda. Seus problemas não desaparecem, mas sua relação com eles muda completamente. Você deixa de estar preso no padrão antigo e entra em um novo espaço de possibilidades. Me diz nos comentários, você já sentiu esse reset durante uma corrida longa? Aquele momento em que tudo muda, quando você deixa de lutar contra o cansaço e simplesmente flui? Fico genuinamente curioso para saber em que ponto isso acontece para você. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade sobre como nossos corpos e mentes funcionam juntos. Agora, vamos aprofundar o que realmente acontece no seu cérebro durante essa corrida. Turing não apenas criou a máquina teórica que definia a computação, ele também pensava profundamente sobre o que significava para uma máquina pensar. Em 1950, ele publicou um artigo revolucionário chamado Computing Machinery and Intelligence, onde propôs o que ficou conhecido como o teste de Turing. A ideia era simples, mas profunda. Se uma máquina pode conversar com um humano de forma que o humano não consegue distinguir se está falando com uma máquina ou com outro humano, então essa máquina pode ser considerada inteligente. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Turing não estava dizendo que a máquina realmente pensa da forma que você pensa. Ele estava dizendo que a distinção entre pensar e simular o pensamento é filosoficamente irrelevante. Se o comportamento é indistinguível, então a distinção não importa. Isso é radical. Isso significa que inteligência não é algo misterioso e inefável. É um padrão de comportamento que pode ser replicado, estudado e compreendido. Agora, quando você corre por horas, seu cérebro está enfrentando um problema que é, em certo sentido, indecidível. O problema da parada, como Turing o chamava, é um conceito matemático que descreve um problema que nenhum algoritmo pode resolver. Dado um programa e uma entrada, o programa vai parar ou vai rodar para sempre. Não existe algoritmo que possa responder essa pergunta para todos os programas possíveis.
É um limite absoluto da computação. Seu corpo, durante uma corrida longa, está enfrentando uma versão biológica desse problema. Você vai conseguir terminar? Você vai colapsar? Você vai parar? Não há algoritmo que possa responder com certeza. Seu corpo não sabe. Sua mente consciente não sabe. Mas algo dentro de você continua. E quando continua, quando você passa por aquele ponto onde tudo muda, você está resolvendo o problema da parada da única forma que é possível. Não através de cálculo, mas através de ação contínua. Você está provando, através da sua própria existência em movimento, que o problema pode ser resolvido. Turing também pensava sobre máquinas universais. Uma máquina universal de Turing é uma máquina teórica que pode simular qualquer outra máquina de Turing. É, em essência, um computador. Ela pode executar qualquer algoritmo que qualquer outra máquina possa executar. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Uma máquina universal não é mais poderosa que uma máquina específica em termos do que pode ser computado. Ela é apenas mais flexível. Ela pode mudar seu programa, sua forma de processar informações, dependendo da tarefa. Quando você corre por longas distâncias, seu cérebro se torna uma máquina universal. Ele deixa de estar preso em um programa específico, em um padrão específico de pensamento, e se torna capaz de executar múltiplos programas, múltiplas formas de processar informações. Seu sistema nervoso se reorganiza, suas conexões neurais se reconfigurem. Você se torna mais flexível, mais adaptável, mais capaz de lidar com problemas que antes pareciam impossíveis. A bomba que Turing ajudou a criar em Bletchley Park não era apenas uma máquina de quebrar códigos. Era uma máquina que podia ser reprogramada. Você colocava diferentes fitas, diferentes instruções, e ela podia resolver diferentes problemas. Ela era, em certo sentido, uma máquina universal. E ela funcionava porque Turing havia entendido que a chave para resolver problemas complexos não é força bruta, mas reorganização, flexibilidade, capacidade de mudar de estratégia quando a estratégia atual não funciona. Quando você corre por horas, você está fazendo exatamente isso. Você está se tornando uma máquina universal. Você está deixando de estar preso em padrões antigos e se tornando capaz de executar novos padrões, novas formas de pensar, novas formas de ser. E quando você para, quando você termina a corrida, você não volta ao estado anterior, você volta diferente. Seu cérebro foi reprogramado, suas conexões neurais foram reorganizadas. Você é, literalmente, uma pessoa diferente. Turing passou a vida pensando sobre os limites do pensamento, sobre o que as máquinas podem e não podem fazer. Mas ele também viveu em uma época em que a sociedade tinha limites muito mais rígidos sobre o que as pessoas podiam ser. Turing era homossexual, em uma época, e em um país onde isso era crime. Ele foi perseguido, processado e eventualmente morreu em circunstâncias que ainda hoje geram debate. Mas, antes de sua morte, ele deixou um legado intelectual que mudou o mundo. Ele definiu os limites da computação, criou os fundamentos da ciência da computação moderna e fez perguntas que ainda hoje nos desafiam. E uma dessas perguntas é: o que é realmente possível? Qual é o limite do que pode ser pensado, calculado, compreendido? Quando você corre por longas distâncias, você está respondendo a essa pergunta com seu corpo. Você está provando que é possível ir além dos limites que você pensava ter. Você está descobrindo que o limite não estava no seu corpo, mas na sua mente. E quando você muda sua mente, você muda tudo. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. A jornada que começou com uma pergunta simples: por que correr longas distâncias reseta o cérebro? Nos levou através de décadas de história intelectual.
através dos fundamentos da computação moderna, através dos limites do que é possível pensar e calcular. Começamos com a ideia de que a corrida é apenas exercício físico, mas descobrimos que é muito mais. É um processo de reset neurológico que funciona porque seu cérebro é, fundamentalmente, um sistema computacional. Quando você corre, você está reorganizando esse sistema. Você está limpando a memória, desativando processos antigos, ativando novos padrões de pensamento. Você está se tornando uma máquina universal, capaz de executar novos programas, novas formas de ser. Turing nos mostrou que existem limites absolutos para o que pode ser computado. Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode resolver. Mas ele também nos mostrou que dentro desses limites existe uma flexibilidade extraordinária. Uma máquina pode ser reprogramada, um sistema pode ser reorganizado, um padrão pode ser quebrado e recriado. Seu cérebro é exatamente assim. Quando você corre por longas distâncias, você está quebrando padrões antigos. Você está enfrentando o problema da parada, aquele problema que nenhum algoritmo pode resolver, e você está resolvendo-o através da ação contínua, através da persistência, através da recusa em aceitar os limites que você pensava ter. E quando você termina, quando você para, você não volta ao mesmo lugar. Você volta diferente. Seus problemas não desaparecem. Suas preocupações não evaporam. Mas sua relação com eles muda. Você deixa de estar preso em um padrão antigo de pensamento e entra em um novo espaço de possibilidades. Você se torna mais flexível, mais adaptável, mais capaz de lidar com a complexidade da vida. Turing viveu em uma época em que a sociedade tinha limites muito rígidos sobre o que as pessoas podiam ser. Ele foi destruído por esses limites. Mas antes de sua morte, ele deixou um legado que nos mostra que os limites não são absolutos. Eles podem ser quebrados. Eles podem ser transcendidos. Quando você corre por longas distâncias, você está honrando esse legado. Você está provando com o seu próprio corpo que é possível ir além. Você está descobrindo que o limite não estava no seu corpo, mas na sua mente. E quando você muda sua mente, você muda tudo. A corrida de longa distância é um reset da placa-mãe do seu cérebro. É uma máquina de Turing biológica, processando problemas que nenhum algoritmo pode resolver, encontrando soluções através da reorganização, da flexibilidade, da recusa em aceitar os limites. E quando você entende isso, quando você realmente compreende que está fazendo algo tão profundo quanto quebrar os códigos do enigma, você nunca mais corre da mesma forma. Você corre sabendo que está reprogramando a si mesmo. Você corre sabendo que está quebrando limites. Você corre sabendo que está se tornando mais do que era antes. E isso, fundamentalmente, é o que significa ser humano. Nota educacional. Este roteiro combina informações científicas reais sobre neurobiologia da corrida de longa distância com uma narrativa que utiliza a vida e o trabalho de Alan Turing como metáfora e estrutura conceitual para explorar esses processos. Enquanto os efeitos neurológicos da corrida de longa distância são bem documentados pela ciência, a conexão direta entre esses efeitos e os conceitos específicos de Turing, máquina de Turing, problema da parada, teste de Turing, é uma construção narrativa e educacional, não uma afirmação científica literal. O objetivo é usar a elegância intelectual de Turing para iluminar a complexidade biológica da corrida, criando uma ponte entre história da computação e fisiologia do exercício. Quando você coloca um pé na frente do outro, repetidamente, por horas, algo extraordinário acontece dentro do seu crânio. Não é apenas o corpo que se move, é a mente que se reorganiza. A corrida de longa distância não é apenas um exercício físico, é uma máquina de reset neurológico que funciona tão bem quanto qualquer algoritmo jamais concebido. E para entender por que isso acontece,
precisamos voltar a um homem que nunca correu uma maratona, mas que entendeu profundamente como os sistemas complexos se reorganizam quando enfrentam problemas aparentemente impossíveis. Alan Turing. Ele não estava falando sobre corrida, é claro, mas sobre máquinas, lógica e os limites do pensamento. Porém, quando você começa a investigar o que acontece no seu cérebro durante uma corrida longa, você descobre que Turing estava descrevendo exatamente isso, um processo de reset, de recalibração, de encontrar soluções onde antes havia apenas confusão. A corrida de longa distância é, fundamentalmente, um problema computacional que seu corpo resolve em tempo real. E quando você entende isso, você nunca mais corre da mesma forma. Turing não apenas criou a máquina teórica que definia a computação, ele também pensava profundamente sobre o que significava para uma máquina pensar. Em 1950, ele publicou um artigo revolucionário chamado Computing, Machinery and Intelligence, onde propôs o que ficou conhecido como o teste de Turing. A ideia era simples, mas profunda. Se uma máquina pode conversar com um humano de forma que o humano não consegue distinguir se está falando com uma máquina ou com outro humano, então essa máquina pode ser considerada inteligente. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Turing não estava dizendo que a máquina realmente pensa da forma que você pensa. Ele estava dizendo que a distinção entre pensar e simular o pensamento é filosoficamente irrelevante. Se o comportamento é indistinguível, então a distinção não importa. Isso é radical. Isso significa que inteligência não é algo misterioso e inefável. É um padrão de comportamento que pode ser replicado, estudado e compreendido. Você provavelmente acha que sabe o que acontece quando você corre. Seu coração bate mais rápido, seus pulmões trabalham mais, seus músculos queimam. Simples, certo? Errado. Você não sabe. Ninguém sabe realmente, até investigar profundamente. O que a maioria das pessoas chama de runner's high é, na verdade, um fenômeno neurológico tão complexo quanto qualquer descoberta científica do século XX. Quando você corre por mais de 1 hora, seu cérebro não apenas libera endorfinas, como a narrativa popular sugere. Ele faz algo muito mais radical. Ele desativa sistemas de pensamento que você usa o tempo todo e ativa outros que você esqueceu que possuía. Sua rede de modo padrão, aquela que controla sua autoconsciência, seu diálogo interno, suas preocupações cotidianas, ela simplesmente desliga. E quando ela desliga, algo novo emerge. Você deixa de ser o você que pensa em contas a pagar, em mensagens não respondidas, em julgamentos sobre si mesmo. Você se torna apenas movimento, ritmo, respiração. Mas aqui está o verdadeiro segredo que ninguém te conta. Esse desligamento não é um escape, é um reset. É o seu cérebro fazendo exatamente o que Turing descreveu como o processo fundamental de toda a computação. Ele está limpando a memória, reorganizando os dados e preparando-se para processar informações de uma forma completamente diferente. Você acha que está apenas correndo. Na verdade, você está reprogramando a si mesmo. Imagine que você é um computador antigo, sobrecarregado com processos rodando simultaneamente. Seu processador está quente, sua memória está cheia e você não consegue executar nada com eficiência. O que você faz? Você reinicia, você desliga tudo, limpa a memória e quando liga novamente, tudo funciona melhor. Seu cérebro faz exatamente isso durante uma corrida longa. Mas para entender por que isso funciona, precisamos voltar ao contexto histórico que moldou o pensamento de Alan Turing. Nos anos 1930, a matemática estava em crise existencial. David Hilbert, um dos maiores matemáticos da história, havia proposto um problema que parecia simples. Existe um algoritmo que pode resolver qualquer problema matemático? Essa era a questão fundamental que assombrava a comunidade matemática internacional.
Turing, ainda jovem, estava em Cambridge, cercado por mentes brilhantes que debatiam os fundamentos da lógica e da matemática. Gödel havia acabado de provar que existem verdades matemáticas que não podem ser provadas dentro de um sistema formal. O mundo intelectual estava abalado. A certeza que havia sustentado a matemática por séculos havia desmoronado. E foi nesse contexto de crise que Turing fez algo revolucionário. Ele criou a máquina de Turing, um conceito teórico que definia, pela primeira vez, o que era computável e o que não era. A máquina era simples em sua concepção, uma fita infinita, um cabeçote que lia e escrevia símbolos e um conjunto de instruções que determinavam o que fazer em cada situação. Mas essa simplicidade era enganosa. Turing havia criado um modelo que capturava a essência de todo o pensamento lógico, de toda a computação possível. Ele havia respondido à pergunta de Hilbert: nem tudo é computável. Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode resolver. Existem limites absolutos para o que pode ser calculado. Agora, quando você corre por horas, seu cérebro está fazendo algo semelhante. Ele está enfrentando um problema que não pode ser resolvido pelos sistemas de pensamento consciente que você usa normalmente. Seu corpo está pedindo energia, seus músculos estão cansados, sua mente está querendo parar. Mas você continua. E nesse ponto, algo muda fundamentalmente. Seu cérebro reconhece que o algoritmo que estava usando não funciona mais. Ele precisa de um novo algoritmo, precisa de um reset completo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, o centro de criptoanálise britânico mais secreto. Sua tarefa era quebrar o código Enigma, a máquina de criptografia usada pelos nazistas. O Enigma tinha 158 quintilhões de combinações possíveis. Isso é 158 seguido de 18 zeros. Nenhum ser humano poderia testar todas essas combinações manualmente. Seria necessário mais tempo do que a idade do universo. Mas Turing, junto com sua equipe, criou a Bombe, uma máquina eletromecânica que podia testar milhares de combinações por minuto. A Bombe funcionava porque Turing havia entendido algo fundamental. Você não precisa resolver o problema inteiro. Você precisa encontrar o padrão, a estrutura subjacente, que torna o problema solucionável. Estima-se que o trabalho de Turing em Bletchley Park tenha salvado aproximadamente 14 milhões de vidas, encurtando a guerra em vários anos. Mas o que importa aqui é o método. Turing não resolveu o enigma pela força bruta. Ele o resolveu pela reorganização, pela busca de padrões, pela criação de um novo sistema que pudesse processar informações de uma forma que nenhum sistema anterior podia. Quando você corre por longas distâncias, seu cérebro faz exatamente isso. Ele reconhece que o padrão de pensamento que você estava usando não funciona mais. Ele procura por um novo padrão e, quando encontra, tudo muda. Seus problemas não desaparecem, mas sua relação com eles muda completamente. Você deixa de estar preso no padrão antigo e entra em um novo espaço de possibilidades. Me diz nos comentários, você já sentiu esse reset durante uma corrida longa? Aquele momento em que tudo muda, quando você deixa de lutar contra o cansaço e simplesmente flui? Fico genuinamente curioso para saber em que ponto isso acontece para você. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade sobre como nossos corpos e mentes funcionam juntos. Agora, vamos aprofundar o que realmente acontece no seu cérebro durante essa corrida. Turing não apenas criou a máquina teórica que definia a computação. Ele também pensava profundamente sobre o que significava para uma máquina pensar. A radicalidade intelectual de Turing não estava em responder perguntas, mas em fazer perguntas que ninguém havia feito antes. Ele não perguntava como funciona um computador. Perguntava o que é possível computar. Essa mudança de perspectiva foi revolucionária.
Ele estava buscando os limites absolutos do calculável, não apenas os limites da tecnologia atual. Em 1936, Turing publicou seu artigo seminal On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, onde formalizou o conceito de computabilidade. O Entscheidungsproblem, ou problema da decisão, era uma questão que havia sido proposta por Hilbert. Existe um algoritmo que possa determinar se qualquer proposição matemática é verdadeira ou falsa. Turing provou que a resposta era não. Existem problemas que nenhum algoritmo pode resolver. Existem verdades matemáticas que não podem ser alcançadas por computação. Isso foi devastador para a comunidade matemática, mas também libertador. Significava que havia limites reais, fronteiras bem definidas entre o que era computável e o que não era. O problema da parada é talvez o exemplo mais elegante dessa limitação. Imagine que você tem um programa de computador e uma entrada. A pergunta é simples: esse programa vai parar em algum momento ou vai rodar para sempre? Parece que deveria haver um algoritmo que pudesse responder essa pergunta para qualquer programa e qualquer entrada. Mas Turing provou que não existe. Não há algoritmo que possa determinar, para todos os programas possíveis, se eles vão parar ou não. É um limite absoluto da computação. Seu corpo, durante uma corrida longa, está enfrentando uma versão biológica desse problema. Você vai conseguir terminar? Você vai colapsar? Você vai parar? Não há algoritmo que possa responder com certeza. Seu corpo não sabe. Sua mente consciente não sabe. Mas algo dentro de você continua. E quando continua, quando você passa por aquele ponto onde tudo muda, você está resolvendo o problema da parada da única forma que é possível, não através de cálculo, mas através de ação contínua. Você está provando, através da sua própria existência em movimento, que o problema pode ser resolvido. Turing também pensava sobre máquinas universais. Uma máquina universal de Turing é uma máquina teórica que pode simular qualquer outra máquina de Turing. É, em essência, um computador. Ela pode executar qualquer algoritmo que qualquer outra máquina possa executar. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Uma máquina universal não é mais poderosa que uma máquina específica em termos do que pode ser computado. Ela é apenas mais flexível. Ela pode mudar seu programa, sua forma de processar informações, dependendo da tarefa. Quando você corre por longas distâncias, seu cérebro se torna uma máquina universal. Ele deixa de estar preso em um programa específico, em um padrão específico de pensamento, e se torna capaz de executar múltiplos programas, múltiplas formas de processar informações. Seu sistema nervoso se reorganiza, suas conexões neurais se reconfigurem. Você se torna mais flexível, mais adaptável, mais capaz de lidar com problemas que antes pareciam impossíveis. A bomba que Turing ajudou a criar em Bletchley Park não era apenas uma máquina de quebrar códigos, era uma máquina que podia ser reprogramada. Você colocava diferentes fitas, diferentes instruções e ela podia resolver diferentes problemas. Ela era, em certo sentido, uma máquina universal. E ela funcionava porque Turing havia entendido que a chave para resolver problemas complexos não é força bruta, mas reorganização, flexibilidade, capacidade de mudar de estratégia quando a estratégia atual não funciona. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. A jornada que começou com uma pergunta simples: por que correr longas distâncias reseta o cérebro? Geneia Poir nos levou através de décadas de história intelectual, através dos fundamentos da computação moderna, através dos limites do que é possível pensar e calcular. Começamos com a ideia de que a corrida é apenas exercício físico, mas descobrimos que é muito mais.
É um processo de reset neurológico que funciona porque seu cérebro é fundamentalmente um sistema computacional. Quando você corre, você está reorganizando esse sistema. Você está limpando a memória, desativando processos antigos, ativando novos padrões de pensamento. Você está se tornando uma máquina universal, capaz de executar novos programas, novas formas de ser. Turing nos mostrou que existem limites absolutos para o que pode ser computado. Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode resolver. Mas ele também nos mostrou que dentro desses limites existe uma flexibilidade extraordinária. Uma máquina pode ser reprogramada. Um sistema pode ser reorganizado. Um padrão pode ser quebrado e recriado. Seu cérebro é exatamente assim. Quando você corre por longas distâncias, você está quebrando padrões antigos. Você está enfrentando o problema da parada, aquele problema que nenhum algoritmo pode resolver, e você está resolvendo através da ação contínua, através da persistência, através da recusa em aceitar os limites que você pensava ter. E quando você termina, quando você para, você não volta ao mesmo lugar. Você volta diferente. Seus problemas não desaparecem, suas preocupações não evaporam, mas sua relação com eles muda. Você deixa de estar preso em um padrão antigo de pensamento e entra em um novo espaço de possibilidades. Você se torna mais flexível, mais adaptável, mais capaz de lidar com a complexidade da vida. Turing viveu em uma época em que a sociedade tinha limites muito rígidos sobre o que as pessoas podiam ser. Ele foi destruído por esses limites, mas antes de sua morte, ele deixou um legado que nos mostra que os limites não são absolutos. Eles podem ser quebrados, eles podem ser transcendidos. Quando você corre por longas distâncias, você está honrando esse legado. Você está provando com seu próprio corpo que é possível ir além. Você está descobrindo que o limite não estava no seu corpo, mas na sua mente. E quando você muda sua mente, você muda tudo. A corrida de longa distância é um reset da placa-mãe do seu cérebro. É uma máquina de Turing biológica, processando problemas que nenhum algoritmo pode resolver, encontrando soluções através da reorganização, da flexibilidade, da recusa em aceitar os limites. E quando você entende isso, quando você realmente compreende que está fazendo algo tão profundo quanto quebrar os códigos do enigma, você nunca mais corre da mesma forma. Você corre sabendo que está reprogramando a si mesmo. Você corre sabendo que está quebrando limites. Você corre sabendo que está se tornando mais do que era antes. E isso, fundamentalmente, é o que significa ser humano. Nota educacional. Este roteiro combina informações científicas reais sobre neurobiologia da corrida de longa distância com uma narrativa que utiliza a vida e o trabalho de Alan Turing como metáfora e estrutura conceitual para explorar esses processos. Enquanto os efeitos neurológicos da corrida de longa distância são bem documentados pela ciência, a conexão direta entre esses efeitos e os conceitos específicos de Turing, máquina de Turing, problema da parada, teste de Turing, é uma construção narrativa e educacional, não uma afirmação científica literal. O objetivo é usar a elegância intelectual de Turing para iluminar a complexidade biológica da corrida, criando uma ponte entre história da computação e fisiologia do exercício.